quarta estreou Loki, da Marvel Studios, e a história traz algumas questões bem interessantes pra gente extrapolar e comentar aqui, especialmente questões sobre identidade. Então fica aí que, depois da vinheta, eu vou falar tudo sobre isso. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Guris e hoje eu vou falar sobre o primeiro episódio da série Loki, que estreou lá no Disney+. Mas assim como eu fiz com as outras séries da Marvel, eu não vou ficar falando sobre plot, sobre easter eggs, sobre se o Mephisto vai aparecer ou não, etc, tá? E sim tentar pegar os temas da história ou dos episódios, né? E comentar um pouco, fazer uma análise, uma reflexão sobre o que esses temas trazem. Se vocês quiserem assistir as outras análises que eu fiz de WandaVision e do Falcão e Soldado Invernal, eu vou deixar no izinho ali em cima, ali nos cards do vídeo, para vocês poderem assistir se quiserem. Mas antes, se você chegou aqui vindo da recomendação do YouTube ou de alguma fonte externa e ainda não é inscrito, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, que daí você sabe quando aparecem outros vídeos por aqui. E aproveita que já está por aí e, para não se esquecer, deixe seu like nesse vídeo. O primeiro episódio do Loki traz pra gente dois temas principais que eu acho que na verdade casam num só, mas vamos falar agora separados. Um deles é a ideia de ordem, que é representada por uma sátira das repartições cheias de burocracia, mas eu acho que esse é o tema mais superficial. Eu acho que o principal tema mesmo, pelo menos nesse episódio, eu não sei se isso vai continuar nos próximos, é comentar sobre a noção de identidade. Falar sobre identidade é algo, na verdade, bem comum em histórias, né? Eu ouso dizer que boa parte, se não a maioria das histórias, são sobre identidade. Mas o Loki tem a oportunidade de falar sobre esse assunto de uma perspectiva bem específica, que é a ideia de que pode existir mais de um eu por aí. Eu sou fascinado pelas implicações da ideia de um multiverso. Seja as implicações éticas, existenciais, ontológicas e até mesmo semânticas, porque se um dia encontrar um eu de outro universo, como é que eu chamo? De eu 2? E uma das perguntas mais profundas que surge como consequência da ideia de que existem outros universos semelhantes ao nosso é: como fica a nossa individualidade numa realidade onde existe um multiverso com mais de um de nós? A história da humanidade é a história da decepção com relação à nossa importância na realidade, né? Primeiro a gente achava que a Terra era o centro do mundo e acabou descobrindo que o planeta era só um de zilhões de outros mundos, né? Mas a gente ainda podia se agarrar à esperança de que a gente era importante e único como espécie, né? Afinal, nós somos diferentes dos animais. Mas aí o Darwin e o Wallace provaram pra gente que nós somos apenas um mero galho numa complexa árvore da vida e a gente veio todo mundo do mesmo lugar, literalmente, de onde todas as outras espécies surgiram. Tá, mas ainda sobra a nossa complexidade, certo? A gente tem linguagem, a gente tem cultura, a gente realiza atividades por prazer, só que outros animais também. Diversos primatas, outros primatas, né, porque a gente também é primata, golfinhos e até mesmo insetos compartilham algumas dessas características. Mas e a autoconsciência? Essa é exclusiva do ser humano, certo? A última fronteira da nossa necessidade de se sentir único, de se sentir especial, somos nós mesmos. Afinal, nós somos únicos, certo? Bom, não se existem outros de nós por aí espalhados pelo multiverso. Mas se não somos os únicos, o que somos? Essa é a pergunta que realmente me fascina nesse sentido. E é a pergunta que o Loki vai encontrar quando descobrir que existe toda uma organização dedicada a manter o fluxo do tempo, mas que existem outras versões dele por aí, outras versões de outras pessoas por aí, que eles caçam, digamos assim, para eliminar. Pior, Loki acaba se confrontando com uma questão existencial definitiva. A percepção de que ele, o Loki que a gente vê na série, não é ele mesmo, e sim uma variação que não deveria existir. O ele mesmo deveria ter tido um outro caminho completamente diferente, que é o caminho que a gente viu nos filmes. Mas como é possível que a gente não seja a gente mesmo? Essa versão do Loki certamente é o Loki, mas não é o Loki. Como é que funciona isso? Como fica o nosso senso de eu? Se o
eu do Loki da série é outro, então esse Loki é um impostor? Como pode haver dois de uma mesma coisa? Se vocês acham que esse dilema é meio bobo e não é nada demais, eu vou dar pra vocês uma história interessante. Um psicólogo chamado Brian Hood, ele descreveu no livro dele um experimento interessante que ele fez com crianças. A ideia foi a seguinte: ele pegou algumas crianças que eram muito apegadas aos seus bichinhos de estimação, não lembro exatamente a idade das crianças, e construiu uma máquina de cópia. Obviamente, uma máquina falsa, né? Mas as crianças não sabiam disso. E ele disse que essa máquina era capaz de fazer uma cópia exata, tintim por tintim, dos bichos de estimação dessas crianças. Então eles fizeram todo um teatro, pegaram os bichos de estimação das crianças, passaram pela máquina e mostraram depois 2 bichinhos de estimação idênticos, que eles provavelmente pegaram e compraram exatamente iguais. Mas para as crianças, aquela máquina realmente funcionava e foi feita uma cópia idêntica do seu bichinho de estimação. Mas aí entra a coisa interessante. Quando ele perguntou para as crianças sobre o que foi copiado, elas concordavam que o corpo do bichinho, em todos os detalhes, era exatamente o mesmo, mas não a mente. Para as crianças, a identidade do bichinho de pelúcia era algo que não tinha como ser copiado. E essa noção de identidade é uma característica da nossa mente independente da idade. Tudo que a gente atribui um senso de identidade, a gente também atribui uma unicidade, digamos assim. Ou seja, que a ideia de que aquela coisa é única e que não há 2 delas. Pode haver 2 da mesma categoria, mas não 2 com a mesma identidade. Isso a gente não tem como copiar, ou pelo menos é o que o nosso cérebro imagina. Pode haver milhões de Joões ou Joãos. Pode haver milhões de Joãos, de Marias, mas só uma Maria é uma Maria específica que nasceu do jeito específico, com uma vida específica e amigos específicos. Podem existir diversos ursos de pelúcias, mas só aquele urso é o meu urso de pelúcia. E é essa contradição, esse paradoxo, que a ideia do multiverso escancara. Se há 2 ou mais de nós, então cada um é diferente? Mas se o outro é um eu diferente, como eu posso dizer que ele é um outro eu? A ideia do eu de outro universo ser um eu não faz o menor sentido. Mas a ideia de existir um outro eu no universo que não é eu também não faz sentido. Fez algum sentido? Loki também confronta essa realidade chocante ao ver sua vida passar literalmente diante dos seus olhos até a sua morte, ou a morte da versão original dele, digamos assim. Só que não é a vida dele, é a vida de outro. É algo pelo qual ele não passou. Mas, ao mesmo tempo, ele sente como se estivesse passando naquele momento, porque continua sendo a mãe e o pai dele que morreram, continua sendo ele que morreu nas mãos do Thanos. É uma experiência bizarra de visão em terceira pessoa da própria vida. Algo que só uma ideia de multiverso pode trazer. O Loki sempre achou que tinha um destino a cumprir, uma recompensa a coletar, que merecia alguma coisa. Mas não só ele descobre que não é isso que vai acontecer, que não existe esse destino, como ele também percebe que isso pode não acontecer inúmeras vezes. Meio que a própria ideia de um destino talvez não faça a menor diferença. A noção de identidade é o controle definitivo. A gente pode argumentar que não tem como controlar eventos externos, que a gente tem que desapegar e etc. Que é tudo uma ilusão e tal. Mas nós podemos controlar quem somos, certo? Ou então podemos controlar a ideia de que nós somos nós mesmos. Mesmo que a gente mude. A gente passe de criança para adolescente, depois para adulto, depois para idoso. A gente tem diversas experiências de vida que mudam a forma como a gente pensa e como a gente vê o próprio mundo. Mas a gente sempre sabe que nós somos nós mesmos. Não importa o quanto a gente mude. Saber que existe outro de nós destrói completamente essa ilusão de que a nossa identidade é única, de que essa é a única coisa na qual a gente pode se agarrar quando todo o resto não for mais confiável. A noção da identidade como controle de si mesmo é muito bem representada na série do Loki pela própria existência da AVT, né, a Autoridade de Variância Temporal. A AVT é uma organização absurdamente burocrática, obcecada com uma única coisa: a missão de manter a identidade do fluxo do tempo como algo único. Para a organização, é um pecado, digamos assim, que existam outros universos, porque isso destrói a ilusão de controle de si mesmo, e o resultado é que ninguém mais sabe o que é. Esse primeiro episódio, por exemplo, menciona uma guerra multiversal,
como o motivo pelo qual surgiu essa AVT. Será que o motivo da guerra era para saber quem era o universo original? Aí entramos de novo naquela questão de identidade. Se existe um original, então os outros são cópias. Se são cópias, então são eles mesmos únicos, originais em si mesmos, embora sejam outra coisa. Existem várias histórias, tanto nos quadrinhos da Marvel quanto da DC, que nos fazem refletir sobre o que aconteceria se as coisas tivessem sido diferentes com alguns personagens. A própria Marvel vai estrear em breve a animação What If sobre exatamente isso. Se o Steve Rogers, por exemplo, nunca tivesse se transformado no Capitão América, ele ainda seria o Steve Rogers que a gente conhece. Se o Superman tivesse crescido numa família de neonazistas, por exemplo, ele teria se tornado nazista? Ou existe alguma coisa interna, alguma coisa inata, alguma coisa única da nossa identidade que faz com que a gente seja, independente da realidade, em algum aspecto, sempre a mesma pessoa. No fim do episódio, o Loki, ou melhor, a versão do Loki da série, que não é a mesma dos filmes, se propõe a ajudar o Mobius, o personagem com quem ele interage durante quase todo o episódio, a capturar alguém que está causando problemas na linha do tempo, que no final das contas é ele mesmo. Ou melhor, uma versão dele mesmo. O que é irônico, pois o Loki da série é levado para o AVT para ser julgado por crimes contra a linha temporal, que é basicamente o que o Loki, que ele vai ajudar a caçar, está fazendo. Isso quer dizer que, qualquer que seja a versão do Loki, existe algo de único nele, que é o fato de que, tendo a oportunidade, ele vai sempre bagunçar a linha temporal? Ou isso é apenas uma questão de circunstâncias, e pode haver ocasiões em que o Loki pode se tornar o exato oposto? E aqui vai uma coisa interessantíssima desse episódio. É a destruição da ideia de uma identidade única que faz com que o Loki se obrigue a olhar para si e realmente entenda quem ele é. Ou seja, é o que faz ele reencontrar seu próprio senso de identidade. O que parece bastante contraintuitivo, mas é o que acontece. Se ele pode ser muitas pessoas, então ele pode escolher quem ele quiser, inclusive ser ele mesmo, quem quer que ele seja. Para um personagem que passou a vida enganando os outros, essa é uma percepção extremamente profunda. E isso já contrasta completamente com a AVT, porque mostra que quando o Loki achava que possuía uma identidade única, um propósito a cumprir, ele não era ele mesmo. Ele era um fake dele mesmo, digamos assim. Talvez seja o mesmo caso com o universo. Ao tentar forçar que a linha temporal tenha apenas uma única identidade, a AVT está privando o universo de olhar para outras versões de si como um espelho de si mesmo e de se reencontrar e de ser talvez aquilo que realmente deveria ser e não aquilo que os outros tentam fazer. Eu não sei se os próximos episódios vão seguir lidando com esses temas, né? Mas eu acho que há ótimos paralelos aí entre o Loki e a própria noção do universo único que a AVT tenta manter a todo custo. E acho que isso pode dizer muito sobre algo bem mais mundano que a gente pode trazer para o mundo real, que é a nossa própria identidade. Nesse mundo de redes sociais e que todo mundo sente que tem que dar alguma opinião, ou criticar alguém, ou corrigir alguém, será que a gente está sendo nós mesmos? Ou falta pra gente voltar atrás, olhar os nossos eus, todos os que a gente poderia ser, para conseguir encontrar quem realmente a gente é? Bom, por hoje era isso, pessoal. O vídeo de hoje ficou bastante filosófico, eu acho, né? Mas eu acho que era inevitável no tipo de análise que eu costumo fazer dessas séries e baseado no que o episódio trouxe pra gente. Vamos ver se os próximos, né, apresenteiam a gente com outras oportunidades de reflexão como essa. Já assistiram o primeiro episódio do Loki? O que vocês acharam? Comenta aí pra eu saber. Até a próxima! E aqui vai uma coisa interessantíssima desse episódio.